Olá, inscritos! Estamos de volta com um vídeo atualizado sobre uma notícia que me preocupa e não posso de maneira nenhuma deixar de falar, porque envolve diretamente a nação brasileira. E você, meu amigo e minha amiga inscrita aqui do canal, como cidadão desta nação, não pode ficar de braços cruzados diante do que vou falar. Principalmente os cristãos que defendem as Escrituras e crê nas promessas de Deus dadas ao seu povo. Mas antes, quero deixar um texto bíblico para me basear no que irei falar. Ouça com atenção, por favor. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, que diz: Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Você que é cristão e conhece um pouco das Escrituras, você sabe que essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, consequentemente a todo o povo de Israel. E você sabe também que o povo judeu é o povo escolhido do Altíssimo, que tem essa aliança com eles. Observe bem: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Ou seja, as nações que forem contra Israel serão amaldiçoadas com toda sorte de maldição, diz o Senhor. Agora eu te pergunto, essa palavra direcionada a Israel foi apenas para uma determinada época ou vale para todos os tempos? Hein? Me responda. Você, inscrito aqui do canal, sabe que a palavra de Deus não muda. Uma vez feita uma promessa, não tem como o Criador voltar atrás. Por isso eu me preocupo, porque hoje o Brasil está amaldiçoado por Deus. Como assim, irmão Fábio? Eu vou provar aqui para você o porquê e muitos não sabem disso. Preste atenção nessa notícia agora que vou dar a vocês. Bom, desde que o presidente atual do Brasil, Michel Temer, tomou o poder, ele tem se posicionado contra a nação de Israel desde então. Todas as medidas injustas impostas pelas Nações Unidas contra a nação de Deus, ele tem apoiado. E recentemente, para você que não sabe, a ONU fez uma reunião com 24 países, inclusive o Brasil, para decidirem que Jerusalém é dos muçulmanos, ou dos palestinos, que são muçulmanos, e não dos judeus. Isso gerou uma tremenda revolta em toda a comunidade judaica em Israel e também aqui no Brasil. E os países a favor de Israel, como os Estados Unidos, também ficaram muito revoltados com essa resolução, no mínimo absurda, aprovada na Organização das Nações Unidas. Essa resolução criada pela Unesco, ela vinha se arrastando desde outubro do ano passado e agora que foi aprovada por esses países e pelos seus respectivos representantes chefes de Estado, e o Temer foi um deles. Veja bem, na ocasião votaram pelo não reconhecimento de Jerusalém com Israel os seguintes países, anotem: Palestina, Egito, Argélia, Marrocos, Líbano, Omã, Catar, Sudão e o Brasil. Tirando o Brasil, todos os demais são países muçulmanos. Eles não poderiam votar contra. Só que o que mais chamou a atenção foi o Brasil, que está terminantemente contra Israel. Eu penso que o presidente Temer está vivendo em outro Brasil, porque o Brasil que nós vivemos é 90% cristão e não aceita esse tipo de resolução. Teve outras nações também que votaram a favor dessa resolução. 26 se abstiveram e apenas 6 foram contra essa resolução.
que foram os Estados Unidos, o Reino Unido, a Lituânia, os Países Baixos, a Estônia e a Alemanha. Esses países são amigos de Israel, consequentemente, no meu entendimento, amigos de Deus. Essa aprovação absurda, onde claramente os países que votaram, como falei, são praticamente muçulmanos, com exceção do Brasil, que volto a repetir, que é de maioria cristã, foram duramente criticadas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também um judeu chamado de Ter Abraham disse publicamente irritado, pedindo que as empresas judaicas que estão no Brasil abandonem o nosso país. Tem uma bomba para falar para os senhores, muito grave, muito séria, sobre a última reunião da ONU, aonde, via Unesco, foi declarado que Jerusalém não é mais capital dos judeus e sim capital dos muçulmanos. Sempre e desde a fundação de Jerusalém, judeus estiveram naquela terra e nunca abandonaram. Os árabes, senhores, chegaram 600 anos depois de Cristo. Os árabes, senhores, em seu livro sagrado, ao Corão, não tem nem sequer a palavra Jerusalém. A palavra da cidade sagrada deles é Meca, onde tem uma pedra preta. Mas a ONU declarou com 24 nações que Jerusalém é dos muçulmanos e não dos judeus. Benjamin Netanyahu foi muito claro quando disse que separar os judeus do muro das orações seria a mesma coisa de dizer que as muralhas da China não são dos chineses. É impossível. Israel não aceita isso. Espero que você compartilhe esse vídeo ao máximo, que é de extrema importância. Você que é cristão, você que é patriota, você que ama essa nação. O Brasil se tornou inimigo de Israel, juntamente com a ONU, porque o Brasil votou a favor dos muçulmanos serem os donos de Jerusalém. O Brasil, através de José Serra e de Temer, satanista camaleão, votou a favor de que Jerusalém seja tomada dos judeus. E dessa forma, com essa sanção, se Israel não obedecer, ele poderá ser atacado pelos países da ONU. E judeus do mundo todo estão imigrando para Israel e voltarão para Israel, inclusive eu, porque nós vamos defender Israel, entendeu? Eu quero solicitar as 35 empresas israelenses que foram responsáveis pela segurança dos Jogos Olímpicos, abandonem o Brasil. Peço isso como judeu. Você que ama Israel, abandone o Brasil. Você que é judeu, faça aliar para Israel. Comunidade judaica, mais de 1% a cada 6 meses está indo embora. Comunidade judaica brasileira para Israel. Comunidade judaica francesa foi quase por inteiro. E você que é judeu, faça aliar, mude do Brasil. O Brasil hoje é inimigo do Estado de Israel. Quero pedir aos senhores, donos de empresas que operam as radiofrequências ligadas ao Ministério da Defesa, abandonem, quebrem o contrato. Vocês não podem agora ter contrato com o país inimigo. O Brasil se tornou inimigo através do voto do José Serra, apoiado pelo Temer, se tornou inimigo do povo judeu. E nós, como judeus, não vamos apoiar mais o Brasil. As empresas israelenses de segurança devem abandonar o país. Ele, de uma forma muito veemente, solicita que as 35 empresas judaicas abandonem o Brasil urgente. Saia do Brasil, porque hoje o Brasil é inimigo de Israel. O pagamento que o governo brasileiro deu a Israel, declarando que Jerusalém não é a capital de Israel. Todo judeu que preza por Israel deve abandonar qualquer vínculo com o Brasil na área tecnológica, qualquer tipo de cooperação, principalmente na área de defesa. Vamos deixar eles na mão. Você sabe o que é que eu estou falando? Aquela frequência que só quem opera é judeu, que está em todos os equipamentos, principalmente da aeronáutica, tá? De operação de satélites. Devem deixar o Brasil. Isso é muito sério, gente. Desde 1948, quando o Brasil ainda era amigo de Israel, o Walter Oswaldo Aranha fez com que Israel se tornasse uma nação. Mas agora, Temer, o que brasileiros passaram décadas para construir com Israel. E nós não aceitaremos. Você que é cristão, que é brasileiro, escute bem. Se você ama esse país, se você ama o cristianismo, se você ama Israel, eu não estou aqui brincando, esse é o 4º vídeo que eu faço, nem botei no ar porque eu estou irritadíssimo. Não só eu, todo o povo judeu dessa terra. Todas as nações que voltaram com Israel foram destruídas. Com o Brasil não será diferente. Lamento dizer isso. A Síria foi destruída, a Síria, não é Síria, a Síria, porque eles voltou contra Israel. A Babilônia foi destruída. O Império Romano foi destruído. O Reich de Hitler foi destruído.
Quem destruiu? Deus. Deus abate aquele que se levanta contra Israel. Amaldiçoarei Israel e serás amaldiçoado. O Brasil, através desse voto, amaldiçoou Israel. E todos os brasileiros sofrerão consequências. Preparem para a grande crise que virá ainda maior sobre o Brasil, se o povo brasileiro não reagir e derrubar esse governo corrupto, satânico, que adora Satanás. Reaja brasileiro agora. Compartilhe esse vídeo, porque eu estou falando aqui é muito sério. Eu vou para Israel, vou levar minha família para Israel, os meus amigos vão lá para Israel, eu conheço muitos, e sei que muitos brasileiros vão para Israel, porque ninguém vai ficar num país que é inimigo do povo judeu, que se tornou inimigo do povo judeu, um país traidor, que traiu o povo judeu, que ajudou o contra-terrorismo, porque votou contra o povo judeu, declarando que Jerusalém não é a capital de Israel. É lamentável, é triste, é trágico o fim de Temer. E será trágico o fim do Brasil se não reagir contra isso. Está dado o recado, acredite se quiser, problema seu, estou aqui para agradar a ninguém. Estou falando a verdade pela Bíblia. Veja nesse vídeo que vou mostrar a você a revolta de um judeu chamado Leon. Inclusive ele explica o porquê do Brasil estar nesta crise. Veja. Brasil não está na situação que ela está por acaso. Brasil não está, vou falar isso, Brasil não está no buraco que está por acaso. Brasil não está no buraco, na situação que está porque PT roubou o país. Não, não por causa disso. Você acha que políticos não roubam? Políticos roubam qualquer lugar que eles estão. Se Estados Unidos, se Israel, se Europa, político rouba, faz parte da ficha, do currículo, ok? O negócio é assim, Brasil caiu tanto a partir do momento que partiu contra Israel, que as gravações e tudo, começou a descobrir que ele é corrupto também. Isso aconteceu logo depois de que tinha uma votação na União Antissemita, nas Nações Antissemitas em Nova York, aonde Brasil votou contra Israel, como Israel está violando direitos humanos. Aliás, que o único país no Oriente Médio que respeita direitos humanos, Brasil votou contra Israel, que Israel viola direitos humanos. Pum! Caiu a cabeça. O Temer tomou. Gente, você acha que por acaso? Nada. Vamos lá para trás. A Dilma. Tudo estava certo, tudo bonitinho. Quando a Dilma recusou, presta atenção, a Dilma recusou aceitar o embaixador do Israel aqui no Brasil, começou todo o processo do impeachment. Olha se eu não estou mentindo, ver as datas, um por um. Começou a mexer com Israel, não aceitou o novo embaixador de Israel, começou o processo de impeachment, manifestações e tudo, as gravações, tudo começou. A Dilma caiu. Vamos lá para trás. Lula não caiu, né? Ele foi 2 mandatos. Presta atenção. Lula foi aquele que mandou 25 milhões de dólares para Hamas, para Gaza, para construir armamentos e túneis de terror, para matar judeus inocentes, israelenses inocentes. E eu lembro isso igual foi ontem, porque eu estava aqui no Brasil, eu lembro isso muito bem, porque ele recebeu o presidente da época do Irã, Ahmadinejad, e Marshemov Ezechiel, que se queima no inferno para toda a eternidade, logo depois que ele expressou por fora o apoio do Irã a favor, acima do Israel, ele tinha o quê? Tinha câncer na garganta. Vocês acham que é por acaso? Você acha que é uma piada? Não. Todo o negócio é isso. Você acha que tudo que acontece agora com ele é por acaso, porque ele roubou? Não. Porque ele foi contra Israel e a Torá fala, Deus, Hashem falou para Abraão, aqueles que vão te abençoar, abençoarei. Aqueles que vão te amaldiçoar, amaldiçoarei. Gente, você tem que ver isso nos olhos.
ok? Brasil está num ponto crucial. Okay? Eu vou fazer um pedido, tá? Realmente, divulguem esse vídeo, não por eu ganhar visualizações, para os brasileiros acordar. Ok? Nós estamos menos de 1 ano e meio antes de eleições no Brasil. E o que vai acontecer aqui no Brasil, ok? Vai ser uma divisora de água. Se o Brasil vai tomar a decisão, os brasileiros eleger nas eleições ou nas ruas alguém que vai contra Israel, podem ter certeza que o Brasil vai piorar muito mais. Agora, se vão eleger alguém que vai estar aliado com Israel, com o povo judeu, ok? Podem ter certeza, também não importa se é direita ou esquerda, pode ter certeza que o Brasil vai começar a melhorar milagrosamente. Gente, e não eu estou falando, a Torá fala isso, Deus fala isso. Se você junta os judeus, junta o povo judeu, você será abençoado. Você vai contra? Meus amados, de fato Deus foi bem claro. Quem for contra Israel é contra Deus e sofrerá as consequências. E digo mais, que o maior aliado de Israel é a maior potência do mundo, os Estados Unidos. E o Brasil, sendo inimigo de Israel, também é inimigo dos americanos. Agora eu entendo o porquê deste país que nós vivemos está um caos. Não é apenas pela corrupção, mas isso é consequência também do caos. Essas decisões do presidente Temer contra a nação de Deus, nós temos que nos pronunciar. Eu estou fazendo aqui minha parte repudiando essa decisão do presidente Temer. Eu sou cristão e apoio a nação de Israel e reconheço que Israel tem total direito, por herança de Deus, de Jerusalém. Isso é claro nas Escrituras. Por isso, cabe a nós, cristãos, chamarmos por justiça contra esse absurdo e declararmos que a maioria esmagadora da nação é contra essa resolução, que certamente trouxe maldição para o nosso país. Eu, Fábio Santos, do canal Alerta Cristão, deixo a minha indignação sobre este fato. Agora, peço a você que deixe aqui também o seu comentário sobre essa injustiça contra a nação de Israel. E peço que você curta e compartilhe esse vídeo para que o cristão brasileiro acorde e não aceite essa injustiça contra a nação de Israel. Esse é o meu desabafo, indignado com essa questão. Que Deus abençoe, continue assistindo os nossos vídeos e compartilhando nas suas redes sociais. Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal Alerta Cristão. Até mais. Que ele coloca a cabeça saudável, cabeça forte, tudo vai dar certo. Prestam atenção, São Paulo, okay? Uma das cidades que mais tem milionários judeus do mundo. O que vocês acham que vai acontecer se vai piorar aqui? Gente, os judeus vão embora. Como que está acontecendo? O Brasil é um dos maiores países de 2016 que os judeus imigraram para Israel. Por que tem que ficar aqui no lugar que discrimina os judeus ou discrimina Israel? Ou deixa fazer manifestação de terroristas na Paulista? Se terrorista que apoia o Hamas, que apoia a Hezbollah, tão terrorista como eles. E a pergunta é isso: qual lado vocês querem ser? Qual lado vocês escolhem? Não basta nas redes sociais, não basta fazer isso em casa. Tem que fazer isso nas eleições, eleger, cobrar as pessoas que têm que fazer alguma coisa. Gente, o Brasil está num momento crucial.